Olá, meu nome é Arthur Rangel, vou apresentar o artigo intitulado Eficiência Energética Elétrica no Setor Industrial Brasileiro, os impactos no Sistema Elétrico Nacional e nas metas definidas pelo Plano Nacional de Energia. Eu sou formado em Engenharia de Produção Elétrica, tenho especialização em Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, tenho um mestrado em Energia e Sustentabilidade e sou profissional certificado em Medição e Verificação de Performance desde 2013. O roteiro dessa apresentação vai seguir uma breve introdução, depois vamos apresentar o objetivo e a metodologia aplicada nesse estudo, uma breve fundamentação teórica, as análises realizadas e seus resultados e as conclusões que a gente chegou com esse estudo. Então a gente começa falando sobre a expansão da matriz elétrica brasileira. Ela foi focada durante todo o seu século XX na expansão da hidroeletricidade, então nas hidrelétricas. Na década de 1980, uma crise financeira que afetou o setor elétrico também, onde o governo controlava o preço das tarifas de energia, fazendo com que os investimentos na expansão fossem cada vez menores, chegando a quebrar algumas empresas nessa área. Atrelada à crise hídrica na década seguinte, que resultou numa dificuldade, a falta de água para geração de energia elétrica. Isso tudo culminou em 2021 e 2022 numa grande crise energética chamada de apagão. O apagão ele consolidou o papel das termoelétricas no sistema elétrico brasileiro, nesse papel de segurança energética, e abriu também espaço para outras fontes de energia elétrica no Brasil, alterando o planejamento energético nacional. Mesmo com esse aumento da participação de outras fontes de energia, a geração de energia elétrica no Brasil continua altamente dependente dos recursos hídricos. E a gente vem passando com cada vez mais frequências por crises hídricas que afetam a geração de energia elétrica no Brasil. Então a gente precisa pensar em outras alternativas para atender o aumento da demanda elétrica da sociedade brasileira de maneira econômica, com redução de custos, e de maneira sustentável, com preservação de recursos naturais. E uma das melhores alternativas nesse sentido é a eficiência energética. O setor industrial brasileiro é responsável pela maior parte da energia consumida no Brasil, chegando a 37,37%, e também é um dos que apresenta o maior potencial de eficiência energética. Quando a gente atrela essas duas informações, a gente consegue demonstrar o potencial de contribuição da eficiência energética no setor industrial para a matriz elétrica brasileira. Ela poderia atender 3,9% de toda a energia consumida no Brasil, sendo assim a quinta fonte de energia elétrica no Brasil. Então o objetivo desse artigo, desse estudo, foi avaliar o impacto da energia elétrica conservada resultante dos projetos de eficiência energética no setor industrial brasileiro, executados no período entre 2009 e 2019, nas metas definidas para a eficiência energética no Plano Nacional de Energia 2030 e no sistema elétrico brasileiro. A metodologia adotada então para obter os resultados e respostas acerca dessa problematização foi a pesquisa aplicada. Com relação à abordagem, a pesquisa foi do tipo quantitativa, já do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa foi do tipo exploratória. A eficiência energética nada mais é do que o uso de menos energia para a produção do mesmo um número maior de bens e serviços. As principais políticas públicas nacionais que a gente tem na área de eficiência energética datam da década de 80. Em 1984 a gente tem o Programa Brasileiro de Etiquetagem, ele é executado pelo Inmetro. Em 1985 a gente tem o PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que é executado pela Eletrobras. O principal programa de eficiência energética existente hoje no Brasil, ele iniciou em 2000, com o programa de eficiência energética da ANEEL, através da Lei 9.991. Ele é o programa com maior volume de recursos e ele é uma obrigação legal das distribuidoras, onde elas têm a obrigação de investir um certo percentual da sua receita operacional líquida em projetos de eficiência energética voltados para os seus consumidores. Em 2005, a gente tem a publicação da Resolução Normativa da ANEEL 176, onde é estabelecido que 50% dessa obrigação legal deve ser destinada para consumidores de baixa renda. Em 2010, através da Lei 12.212, essa obrigação aumenta para 60%. Então, 60% dessa obrigação, desse volume de recursos, tem que ser destinado para baixa renda. E somente em 2016, essa obrigação de investimento na baixa renda foi revogada, através da Lei 13.280. Então isso tem um impacto nos investimentos feitos pelo Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Entre 2008 e 2019, foram investidos 2,3 bilhões de reais nesse programa, dos quais 51,36% foram destinados para a comunidade e clientes da baixa renda. Esses consumidores de baixa renda, eles respondem a pouco mais de 3% de toda a eletricidade consumida no Brasil. O artigo, então, esse estudo, buscou avaliar o programa de eficiência energética da ANEEL, como um todo, e depois especificamente os projetos voltados para a tipologia industrial. Então,
foram avaliados 174 projetos, tá? Foi definido avaliar os projetos que foram executados, concluídos e tiveram sua análise aprovada pela ANEEL, para a gente considerar nesse projeto. Foram 174 projetos entre 2009 e 2019, tá? 69,59% do recurso investido nesses 174 projetos foram destinados ao setor residencial, seguidos pelo poder público, com um pouco mais de 21%, e o setor industrial com 4,99%. Avaliando pelo número de projetos executados, o setor residencial também ainda fica com uma grande parte, mais de 40%, seguido do poder público, comércio e serviços, para depois o industrial. Quando a gente avalia a energia anual evitada, então o setor residencial é o que apresentou o maior volume, mas quando a gente olha o valor da energia evitada, né, para o setor econômico, a gente vê que o setor industrial é o que trouxe o menor valor, né, é o que foi mais econômico, né. Então o valor da energia evitada nos projetos executados para o setor industrial foi de R$ 154,22 por megawatt-hora, né, um valor 41,13% menor do que a média do PE da ANEEL em geral, que foi R$ 261,96 para cada megawatt-hora economizado. As contribuições, então, para a gente avaliar dos projetos de eficiência energética industriais nas metas de eficiência, né, foram baixas, tanto dos PE industrial quanto do PE ANEEL em si, né, do programa, quanto dos projetos na tipologia industrial. A gente avaliou aqui, a gente fez um comparativo com o Plano Nacional de Energia 2030, que seria o planejamento energético a longo prazo, e o Plano Decenal de Energia 2019, que seria um planejamento a médio e curto prazo. Né, esses dois planejamentos foram utilizados porque era o que abordavam o período que a gente analisou aqui. Então ficou bem aquém do que era esperado. Os impactos dos projetos de eficiência energética voltados para o setor industrial no setor elétrico brasileiro, o valor da energia evitada, né, na tipologia industrial, ele foi um valor 41,78% abaixo do valor médio da energia gerada no Brasil. Né, isso gerou uma economia para o setor de mais de 3 milhões de reais. Os demais setores econômicos, né, os projetos executados nos demais setores econômicos, eles geraram economias negativas, fazendo com que a economia no PE da ANEEL como um todo fosse de 1.110.000. Quando a gente avalia, compara então o valor da energia economizada nos projetos de eficiência energética voltado para o setor econômico industrial com os projetos voltados para os demais setores e também para a geração de energia elétrica por outras fontes energéticas, por todas as fontes energéticas no Brasil, a gente vê que o PE industrial apresenta os menores valores de megawatt-hora disponibilizados. Tá? A gente executou aqui duas simulações, né, dois cenários, para estudar, né, mais um pouco dessa questão da aplicação desses recursos. O primeiro cenário ele aplicou 100% da verba do PE da ANEEL em projetos do setor industrial, e no segundo cenário a gente simulou a aplicação dessa verba conforme o consumo de cada setor no ano, no consumo de energia, né, de eletricidade no ano de 2019. E aqui a gente tem um resumo disso, né, a gente vê a comparativo da situação atual e do cenário 1 e 2, a gente vê que o cenário 1 foi o que apresentou os melhores resultados, tanto de energia evitada, quanto de economia de energia, quanto de valor de energia evitada e percentual do consumo de eletricidade no Brasil atendido pelo PE da ANEEL. Depois vem o cenário 2, né, para só então depois vem a situação atual. Então a gente chega às conclusões aqui desse projeto, desse estudo na verdade. Né, o setor industrial brasileiro é o setor que mais consome energia, é um dos que possui maiores potenciais, mas é um dos que recebe o menor aporte financeiro dos programas de eficiência energética existentes. O Brasil ele não possui uma política voltada, nem prioriza o setor industrial nesses seus programas de eficiência energética. Reflexo dessa política adotada hoje, o país figura nas últimas colocações no principal ranking internacional sobre políticas e programas de eficiência energética. Os projetos industriais de eficiência energética foram os que apresentaram maior viabilidade e potencial frente aos projetos dos demais setores da economia e frente também à geração de energia elétrica, qualquer que seja a sua fonte energética. Os cenários simulados demonstraram que quanto maior o investimento de eficiência energética voltado para a indústria, melhores são os resultados obtidos pela eficiência energética para o sistema elétrico nacional. Essas análises evidenciaram o grande potencial das ações de eficiência energética no setor industrial para melhorar os resultados obtidos com eficiência energética no Brasil e também apontaram que são necessários incentivar e ampliar o desenvolvimento de novos estudos para que novas propostas e ações sejam aplicadas nos setores mais relevantes, tendo como base as melhores práticas internacionais e considerando aí as particularidades dos diferentes setores de uso final de energia elétrica no Brasil. Seria isso, agradeço a oportunidade, deixo meus contatos e fico à disposição para mais informações. Obrigado.